Você sente que precisa de um gás a mais para colocar o seu projeto em prática? Para tirar ele da gaveta e dar vida às suas ideias, a tudo aquilo que você tem vontade de fazer? Pois bem, o episódio de hoje eu trago uma convidada muito especial, que é uma das ouvintes aqui do nosso podcast. Ela vem trazer um projeto magnífico, ao qual ela colocou a ação, a atitude, e hoje, depois de 2 anos, ela já está com muitas pessoas envolvidas. Quer saber mais? Então venha e se inspire para você colocar o seu projeto em ação. Olá, meus queridos ouvintes do podcast Somos Todos Mestres. Hoje eu estou aqui com a querida Nathalie, estou com uma convidada super especial aqui no podcast hoje. Eu já ia falar no canal. Acostumada a gravar os vídeos para o canal, já ia falar para o canal. Mas no podcast eu iniciei agora um projeto que era algo que eu já estava querendo há muito tempo, que é trazer vocês, ouvintes, para cá, para a gente conversar, para a gente ter um bate-papo. E a primeira pessoa que eu estou trazendo, na verdade a segunda, né? A primeira foi a Fátima, e a segunda pessoa que eu estou trazendo, mas eu considero como a primeira, assim, porque a Nathalie foi um presente no final do ano passado, com uma mensagem que ela me passou, de um projeto que ela tem, e é sobre isso que eu trouxe a Nathalie aqui para conversar com vocês. E primeiro, Nathalie, se apresenta para o pessoal, diz aí sobre você, sobre o seu trabalho. E bom, seja pessoal, muito bem-vinda. Muito obrigada, Érica, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com você, tenho um carinho enorme já há alguns anos que conheço o seu canal e acompanho nas redes sociais. Então, pessoal, me chamo Nathalie Tanaka, sou psicóloga, atuo na clínica em 3 cidades diferentes e depois da minha formação como psicóloga, eu fiquei tentando ajudar de alguma forma as pessoas também com o meu trabalho, não só aquelas que me procuram pagando pelo serviço, Sim. mas de contribuir também com aquelas outras pessoas que não teriam a oportunidade de estar pagando, né, uma psicoterapia, por exemplo. Sim. E aqui na minha cidade, onde eu moro numa cidade chamada Barra de Guabiraba, fica no interior de Pernambuco, é uma cidade de 14 mil habitantes, e eu com essa ideia, né, de querer ajudar de alguma forma, e eu sempre pensando nisso, o universo é fantástico, mandava algumas respostas, só que eu não pegava aquilo para mim. E teve um dia que minha mãe, eu acho assim que conselho de mãe ou, né, uma orientação, uma dica de mãe é algo que é o universo realmente comunicando a gente. Então, um dia ela falou assim para mim: Nathalie, você já percebeu como os jovens dessa cidade estão sem rumo na vida, estão tão desorientados, sem perspectiva? Enfim, aí quando ela falou aquilo, eu poderia contribuir de alguma forma com esses adolescentes, com esses jovens. Sim. Só que aí despertou o desejo, mas aquela resistência em começar. Sim. Então eu fiquei, não vai dar certo, sabe aquele pensamento pessimista? Eu não vou conseguir ajudar todos que eu quero. E a Nathalie já está entrando aqui na surpresa. Eu fiquei resistindo a iniciar o projeto. Pode falar. Desculpa, eu te interrompi e travou um pouquinho para mim a imagem, mas já voltou. Eu ia comentar que você já está se adiantando na surpresa, mas eu quero trazer para o pessoal um pouquinho do áudio que você me enviou no ano passado, porque lá no áudio você comenta sobre o projeto, né, sobre o que você desenvolveu. E antes de você até iniciar e contar sobre o projeto, eu quero comentar sobre algo que me chamou atenção aqui no que você falou, que às vezes a gente quer fazer algo, a gente quer contribuir de alguma forma, e não só a questão de contribuir com o externo, mas no nosso processo também, né? De buscar uma melhoria do nosso processo pessoal. E você falou algo muito importante. Você falou assim que a gente busca pelas respostas e o universo sempre vai nos mostrando, nos dando dicas, nos mostrando, trazendo as respostas, só que a gente nunca pesca, ou então a gente não acha que é com a gente aquilo, né? Exatamente. Eu quis comentar um pouco sobre isso para que as pessoas que estão nos ouvindo já comecem a perceber
O que está sendo repetitivo para você em relação às respostas que você está buscando. E inclusive isso, o universo ele faz isso com a gente. Além de nos mandar a resposta e a gente, às vezes a gente vê e acha que não é com a gente, ou a gente acha que, não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo no meu passado e às vezes ainda acontece quando é algo novo, a gente começa a pensar, gente, mas será que eu vou dar conta? Ah, não, isso não é para mim não. Ai, eu não consigo fazer tudo isso. E aí a gente deixa de ouvir essas respostas. Mas o universo é tão lindo, tão rico, que ele sempre continua enviando as respostas. Sempre. E às vezes repetitivamente. E muitas vezes vem igual você comentou, através da mãe, né? Que aí não tem um jeito de não ouvir. Exato. E eu era convidada diversas vezes para dar palestras nas escolas, para esse público jovem. Quando terminava a palestra, eles vinham, né, em off conversar, Natália, eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso de uma orientação, eu estou desesperada, eu estou desesperada. Então, às vezes eu passava um dia inteiro na escola para dar uma assistência, uma escuta para esses adolescentes. Então, tudo isso acontecendo e só despertei de verdade, Érica, tanto para a ideia quanto para dizer, não, eu estou entendendo o que o universo está querendo me comunicar através do meu processo de interiorização. Eu comecei a praticar mais as meditações todos os dias, fazendo meditação. Então, hoje, né, eu tenho a meditação na minha vida como rotina mesmo, e eu percebo o quanto é incrível a sincronicidade do universo, o quanto o universo conversa com a gente. E quando a gente não está aberto, realmente acontece isso. Vem as respostas e a gente fica meio perdido, né? Acha que não é para mim aquela resposta, ou não vê tanta importância. No entanto, quanto mais a gente se aprofunda nas nossas questões, a gente fica mais aberto para esse universo lindo. Sim. Uma outra coisa em cima desse assunto de respostas, para quem estiver buscando suas próprias respostas, é que muitas vezes, isso ocorreu comigo, depois você comenta se ocorreu contigo, Nathalie, mas muitas vezes a gente fica querendo enxergar o processo todo, a gente fica querendo enxergar lá na frente. E o universo está te mandando o próximo passo que você tem que dar hoje. E a gente fica querendo saber qual vai ser o 50º, 50º passo. E a gente fica assim, ah não, mas eu quero saber como vai ser isso lá no futuro, lá na frente. Sendo que esse como lá na frente, muitas vezes a gente ainda nem consegue enxergar e nem visualizar, porque em grande parte das vezes esse como é muito maior do que o que a gente consegue imaginar. E é o próximo passo que a gente tem que dar hoje que as respostas vêm, né? Vêm respostas assim de dá esse passo aqui agora, faz isso, que aí se abre o caminho para você amanhã. Amanhã vai abrir para o segundo passo e depois de amanhã vai abrir para o terceiro passo. E aí a gente começa a enxergar esses passinhos, né, em cada resposta dessa, porque às vezes a pessoa pode olhar e pensar, mas eu não recebi uma resposta tão clara assim. É porque a resposta que você recebeu já está aí, né? E essa coisa muito clara que a gente quer enxergar e receber de respostas, muitas vezes é porque a gente está olhando, querendo enxergar o que vai ocorrer daqui 1 ano, daqui 2 anos, o que eu tenho que fazer para chegar lá naquele resultado daqui 2 anos. Mas, na verdade, o teu resultado é o hoje e é o passinho de hoje que a gente precisa dar. Isso. E eu sempre gostei de assistir os seus vídeos no canal Se Esquecer para Descobrir. E teve um vídeo que eu assisti que falava justamente sobre a importância de partir para a ação. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer. Eu não lembro o título do vídeo, mas falava sobre isso. Eu até comentei, procurei, mas não achei. Mas falava justamente sobre isso. E eu comentei assim, estou com um projeto em mente, mas estou com resistência em iniciar. Eu até comentei e falei assim, mas o seu vídeo está me impulsionando a pôr em prática. E eu acredito que alguns 6 meses ou 9 meses depois, todo aquele conteúdo ficou, né, na minha mente e eu fiquei refletindo sobre, consegui pôr em prática. Assisti novamente o vídeo que lindo. Comecei a pôr em prática. Eu quero agora comentar com o pessoal e colocar o áudio aqui para as pessoas ouvirem.
Eu separei o áudio da Nathalie, onde ela comenta sobre o projeto. E, gente, esse áudio foi para mim um maior presente, foi um presente de Natal, ela me enviou dia 17 de dezembro do ano passado. Mas para mim foi o principal presente assim que eu já recebi na vida. Por que eu falo isso? Sem demagogia mesmo, para mim foi um presente, porque sempre foi para mim um propósito do meu trabalho de atingir resultados iguais a este que você comentou e que você me enviou nesse áudio. E quando eu ouvi, eu falei, é isso. Sempre foi isso que eu busquei, sempre. Influenciar as pessoas para que elas fizessem e colocassem em prática aquilo que o coração delas estivesse pedindo. E esse episódio eu quero trazer muito isso para as pessoas. Por isso eu pensei de te convidar e trazer você para você contar da sua história, porque às vezes a gente acha que vai dar muito trabalho, ou então que a gente não vai dar conta, ou que a gente não é tanto isso assim para fazer algo ou para conseguir auxiliar. Isso eu vejo ocorrendo muito nas pessoas, as pessoas se diminuem demais em cima das suas capacidades. E, enfim, eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem e vocês vão me entender. Eu vou colocar o áudio e você comenta comigo, por favor, Nathalie, se tá dando para ouvir bem, aí eu retorno e a gente continua. Ok. Oi, Érica, boa tarde, tudo bom? Tô aqui no consultório, inclusive um paciente faltou e eu tava refletindo um pouquinho. Vi seu post, fiquei refletindo, né? As suas postagens sempre me levam a muita reflexão. E sobre esse ano, quanto foi importante ter te conhecido, né? Esse ano eu acredito que não seria o mesmo se eu não tivesse começado a pesquisar sobre meditação e o primeiro vídeo que eu vi sobre foi o seu. E depois disso comecei a te seguir, assistir todos os vídeos e a cada vídeo que eu assistia me dava mais impulso para realizar algumas questões que estavam só no papel. Uma dessas questões foi o fato de eu tinha um desejo muito grande no meu coração de trabalhar com adolescentes aqui na minha cidade. É uma cidade de apenas 14 mil habitantes, aqui no interior de Pernambuco, e os jovens muito voltados para drogas, prostituição, outros com problemas mentais graves, né, depressão, tentativa de suicídio. Então, a realidade dos jovens aqui não tá legal. E eu ficava querendo iniciar um projeto e sempre, sabe, eu não tirava isso do papel. Até que eu comecei a ministrar palestras nas escolas e os jovens me pediam socorro mesmo, assim, em off, né? E eu, meu Deus, eu preciso fazer algo. E isso eu ficava tentando o momento certo, e na minha cabeça o momento certo era o momento em que eu pudesse contemplar todos os adolescentes. Mas um dos seus vídeos me fez refletir que se eu conseguir mudar para melhor a vida de um jovem, eu vou estar modificando a vida, o mundo daquele jovem, o mundo da família daquele jovem e o meu também, né? Então, só para concluir, sou muito grata por ter conhecido o seu canal, Esquecer para Descobrir, Érica, todas as suas postagens. Tenho situações na minha vida que, assim, eram situações simples, porém estavam me incomodando. Eu não conseguia resolver de forma alguma. Eu consegui resolver. E tudo isso que eu fui conseguindo, Érica, foi graças a você. Primeiramente a Deus, a todo esse universo que fez com que eu te conhecesse. Muito, muito grata mesmo eu sou. E continue, né, nesse caminho tão bonito de propagar algo que só faz bem pra gente, para a humanidade de modo geral. É só isso mesmo, Erika, é uma forma de te passar o quanto me ajudou, o quanto você me ajudou. Esse ano você foi um dos presentes que modificou muito minha vida para melhor. Obrigada de verdade. Foi esse o áudio que me fez chorar. E quando eu recebi, para mim, assim, na mesma hora, eu fui mostrar pro Vitor, meu esposo, e falei, Vitor, é isso, é o coração do meu trabalho.
sempre foi o propósito do meu trabalho, do meu projeto, que a gente consiga olhar e ver a nossa capacidade de fazer pelo outro e de fazer por nós e de fazer pela construção de um mundo melhor, né? Eu quero que você conte um pouquinho mais para as pessoas agora, e eu anotei vários tópicos aqui enquanto eu ouvia a sua mensagem, mas eu quero que você conte mais agora sobre o projeto, como foi, como que você iniciou, como... E uma coisa interessante que você falou foi que desde que você viu o vídeo a primeira vez, que você pensou, né, que o vídeo falava sobre a importância da ação, e eu sempre falo muito sobre isso nos meus vídeos, a importância da gente colocar em prática, porque não adianta você ficar com uma ideia, não adianta ficar com o processo no plano mental, se você não agir com as suas mãos, você não vai materializar aquilo que você está querendo. Então, assim, foi muito interessante você ter falado que demorou uns 6 a 9 meses, mais ou menos isso que você comentou aqui, para que as pessoas vejam também que a gente demora um tempo de maturação até a gente conseguir compreender no mental e trazer aquilo para o físico. Mas como que foi essa construção toda do projeto? Então, eu já estava com o projeto em mente, vários jovens me seguiam nas redes sociais devido justamente às palestras da escola, e todo mundo ia me procurar nas redes sociais. Sim. Quando eu fazia alguma postagem nos meus stories, no Instagram, alguns iam lá e comentavam: eu assisti sua palestra, você foi na minha escola, e eu estou precisando de orientação, estou precisando de uma ajuda. Aí teve um dia que eu falei assim para uma das meninas: se você quiser vir aqui na minha casa para conversar melhor, porque tem assuntos que pessoalmente é outra coisa, né? Uhum. E eu rapidamente me veio aquele, deu um insight de... Eu conversei com essa jovem e perguntei assim: você acha que se a gente começar a reunir assim, umas 3, 4 amigas suas que você acredita que também precisam dessa conversa, dessa escuta, o que é que você acha? Aí ela: eu tenho certeza que elas vão querer, que elas vão amar, nós precisamos muito. Então, começamos com 4, né, aqui na minha casa mesmo, porque um dos motivos que também eu estava resistindo a iniciar era: eu não tenho um espaço grande, porque a gente, como você falou, a gente já pensa no projeto grandioso, muitas pessoas, e essa vontade de querer atingir a todos, né? E começamos aos domingos, na minha casa, 4 jovens, na outra semana já tinham 8, na outra semana 12, e aí foi crescendo. Hoje somos em 30. E isso. Eu vou chorar nesse episódio, tá, gente? Só para avisar. E eu tô muito emocionada também, Érica, muito, porque os relatos, sabe? Completamos 1 ano de projeto e eles começaram a falar da importância do projeto na vida deles. E dizer assim: Nathalie, naquele dia que você falou aquilo, você salvou a minha vida. Então, é um sentimento de gratidão tão grande, que eu agradeci a eles, sabe? Não é uma questão de... Minha gente, vocês estão me agradecendo, mas eu que sou grata a vocês. É uma troca muito grande. Então, mensagens com frequência surgem para mim. Como a gente está nesse período de pandemia, nós não estamos nos encontrando presencialmente, mas continuamos no grupo, fizemos um grupo no WhatsApp, e eles relatam: Nathalie, o que você falou hoje modificou o meu dia, tal dia que você falou aquilo, você me livrou de um suicídio, sabe? Então, é um presente muito grande para mim. E várias vezes eu ficava pensando: será que vai dar certo? Será que vamos conseguir continuar? E sempre quando eu questiono, o universo vem para mim e manda uma mensagem dos próprios jovens: Nathalie, continue, Nathalie, permaneça, tem sido muito importante para a gente. Então, como eu te falei, é muito bonito a gente estar aberto, com o coração aberto, que todas as respostas vêm e tudo vai fluindo, vai acontecendo. E o quanto, tô toda arrepiada, inclusive, o quanto é bonito a gente propagar o bem, o amor, né? Fazer com que
isso se multiplique cada vez mais. Então, eu escuto relatos, por exemplo, de alguns participantes do grupo. O nome do projeto é Autoestima, inclusive, foi o nome que veio assim na minha intuição, sobre... Eu até me perdi o raciocínio agora. Você estava falando da importância, do quanto é importante a gente fazer, olhar, porque eu me emocionei. Eu estou o tempo todo... esse projeto que você realizou e o que você, só fazendo um parênteses, esse projeto que você iniciou, que você tirou do papel, né? E que houveram várias situações que te levou para fazer isso. Quando você fala que as pessoas te agradecem e você vai e retorna esse agradecimento porque só está sendo possível porque elas estão abertas a receber. Foi isso que eu senti quando eu recebi a sua mensagem, você me agradecendo, e eu pensei, mas eu que tenho que te agradecer por você ter feito, por você ter ido para a ação, por você ter escutado, ter sentido sua vontade e ter ido. Então, assim, é incrível o quanto, quando a gente começa a fazer e deixa de lado os nossos medos, receios, inseguranças, porque todo mundo tem. Todo mundo tem seus medos, todo mundo pensa, nossa, mas e na hora que eu estiver lá com os adolescentes, o que eu vou falar? Será que eu vou dar conta? Isso tudo passa pela cabeça de todo mundo, né? Mas é a gente não olhar para isso e sim olhar para a nossa capacidade de fazer e principalmente pela vontade que vem muito forte dentro do coração, né? Isso. Mas você estava falando sobre os adolescentes, sobre o quanto é importante para eles e para você tudo que ocorre hoje. Isso. Aí no grupo eu sempre encaminho alguns vídeos também do seu canal para eles. Já comentei sobre você, né, falando que através do seu canal do YouTube, do que eu sigo, né, nas redes sociais, no seu Instagram, isso me motiva e me inspira, né, até para trazer conteúdo para eles também, para trazer uma reflexão que veio dos seus vídeos, levar também para eles. Sim. Aí nós estamos nos encontrando atualmente só pelas redes sociais. Sim. Mas tá rolando, tá fluindo e tá acontecendo de uma forma muito linda. Sim. E só tenho mesmo a agradecer por essa corrente, né, do bem. Sim. E eu sinto que é isso, que é uma corrente, porque é uma coisa que você faz aqui que se linka a uma outra pessoa que está lá longe, e essa pessoa faz algo que se linka ao adolescente, que se linka à família, que é o que você comentou naquela mensagem. Se você pudesse fazer por um que fosse, foi uma das anotações que eu fiz aqui. Se eu puder fazer por um, porque a gente fica pensando, mas eu vou fazer, e se não der certo, e se não tiver muitas pessoas, se não tiver... Mas se você conseguir fazer, e se você fizer, e se atingir uma única pessoa, você não atingiu um só. Você atingiu uma cadeia, porque é uma corrente. Exatamente. Verdade. Verdade. E o que eu acho incrível também, Érica, é essa sintonia, que desde o primeiro vídeo que eu assisti, né, um dos primeiros vídeos que foi falando sobre meditação, nossa, como eu me identifiquei com ela. E, assim, a energia. Lembro também daquela situação que eu falei para você, Érica, eu estava pensando em enviar uma música, lembra? Sim, e sim. Passei 2 dias pensando, eu envio ou não envio? Não sei se eu devo enviar. E você falou, esses 2 dias eu estava pensando em você. Eu achei incrível também isso, né? Essa sintonia. Foi. Quando a gente se coloca aberto, isso é uma coisa, gente, que é muito comum ocorrer, porque todos nós estamos interligados, não existe separação. E quando eu estava pensando em você, era justamente porque eu estava captando a sua informação de que você estava aí pensando em enviar a música para mim, né? Eu não estava captando a informação como um todo, mas eu sentia que você não sentia também, que você estava pensando em mim. É algo muito sutil, assim, é quando você pensa em alguém e aquela pessoa te liga.
né? Você Isso. acaba de pensar na pessoa, a pessoa te liga. E por que você pensou na pessoa? Porque você captou o pensamento dessa outra pessoa em direção a você. Então foi o que ocorreu com a Nathalie. E direto, né? Essa semana mesmo, quando eu encaminhei para ela a Isso. mensagem Eu falando, já estava Nathalie, pensando. vamos marcar de gravar o podcast? Aí ela falou, nossa, eu estava pensando em você ontem, estava pensando em você já esses dias. Falei, ah, então, é porque eu já estava pensando em marcar. E isso é uma coisa muito legal de ocorrer, porque a gente se conecta com as outras pessoas. Aliás, a gente já está conectado. E quanto mais a gente desenvolve o nosso processo pessoal de se autoaprimorar, de se autodesenvolver, mais a gente vai se conectar realmente com as coisas que a gente quer buscar e que a gente quer materializar para a nossa vida. E por a isso nossa vibração, né, Érica, também vibra com outras pessoas que estão nessa sintonia. Exatamente. Por isso eu falo o quão é importante a gente trabalhar para liberar o medo, para liberar os receios, as inseguranças, porque quanto mais a gente vibrar nisso e não colocar a nossa ação em cima dos projetos que você quer fazer, em cima de qualquer coisa que você queira fazer, quanto mais você vibrar contrário disso, mais você vai conseguir colocar a ação. Mas se você continuar cedendo, não colocando a sua ação, continuar com o medo, com a resistência, mais você vai continuar vibrando nessa energia. Então, assim, prova de tudo isso é o processo da gente começar a fazer e ver que o resultado vem e ver o quanto você está influenciando outras pessoas de forma positiva, igual o processo aqui da Nathalie. Tem uma coisa que eu anotei também que foi sobre você ter falado, e isso aqui é uma coisa que as pessoas também seguem muito, por isso que eu quero conversar sobre isso, que é ficar esperando o momento certo. Você falou isso no seu áudio, eu não começava porque eu ficava esperando o momento certo. E eu quero conversar um pouquinho para desmistificar na cabeça das pessoas sobre esse assunto do momento certo. O momento certo, ele é agora. Ele não é lá na frente, não é quando tiver um local para se reunir com os adolescentes, né? Não é quando tiver, o momento certo é agora. Comenta um pouquinho sobre isso, como foi para você esse assunto. Isso, o momento certo é o agora, porque o amanhã ele é muito incerto. E assim, o amanhã que a gente quer depende do hoje, do que a gente faz hoje. Não é à toa que se chama presente, né? O que nós temos é o hoje. Então, isso me veio muito forte também na época que eu iniciei sobre isso. Conseguir fazer, colocar em prática com as minhas possibilidades. O que é que eu posso fazer diante do que eu tenho hoje, agora? Então, o que eu tenho hoje, agora, naquela época, era uma sala. Então, vamos nos reunir naquela sala. Eu não vou conseguir chamar, convidar todos os jovens da cidade, porém, tem aqueles que eu acredito que o próprio universo, como eu sempre costumo dizer, vai encaminhando, vai mostrando. Isso. Então, foi fluindo naturalmente. Quando eu me permiti tudo isso acontecer. Então, eu pensei justamente nisso, Érica, sobre no que é que eu posso hoje, dentro das minhas possibilidades. Porque se eu ficar sempre esperando o momento certo, e nossa mente também é muito sabotadora muitas vezes, né? De ficar, não, você não vai dar certo porque você não tem um ambiente certo, você não tem um espaço, você não tem um local, você não tem recursos também. Porque na minha mente eu queria algo com data show, com material para trabalhar de uma forma bem... Mas eu não tinha condições na época. Hoje já acontece de forma mais diferente, né? Tem evoluído, mas tudo tem que começar a partir do primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, tudo vai fluindo. Né? E quando a gente coloca as nossas intenções também, porque a minha intenção é sempre a melhor, é sempre de querer atingir positivamente alguém. Então não tem como dar errado quando a gente pensa dessa forma. Sim. E para quem estiver ouvindo a gente aí, para quem estiver vendo as imagens desse podcast, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, o momento certo é agora. Se você já sabe o teu caminho, se você já está trilhando tudo isso, o momento certo de colocar a ação é agora. Como a Nathalie comentou aqui, a nossa mente sempre vai colocar algum empecilhozinho, alguma situação, por conta do receio do novo, do receio de como vai ser, das mudanças, inclusive. Nosso cérebro gosta muito e sempre vai seguir pelos mesmos caminhos.
E a gente só vai conseguir seguir por caminhos novos se a gente fizer. Porque a partir da ação a gente começa a construir os novos caminhos neurais ali. A Nathalie é psicóloga, ela vai saber falar muito melhor do que eu sobre isso. Sim. Mas é a partir da ação que a gente começa a construir esses novos caminhos neurais e tudo isso começa a ficar muito mais tranquilo, muito mais fluido lá na frente. Mas é preciso caminhar para chegar lá na frente. Isso. E a gente precisa estar observando, né, Érica, o quanto às vezes nós temos alguns padrões repetitivos e que não são positivos. Sim. E esses padrões só vão realmente sofrer alguma alteração se a gente parte para a ação e de começar aos pouquinhos a quebrar esse tipo de padrão repetitivo que coloca obstáculos no caminho, né? A gente tem que pensar dessa forma. Sim. Uma coisa que eu tenho observado muito é que chega a ser uma geração de estresse para o nosso organismo e para o nosso cérebro, essa mudança. Então, assim, só para comentar com as pessoas que sim, você vai enfrentar aí algum desafio interno que você vai falar, nossa, mas eu quero tanto fazer, mas internamente parece que eu estou lutando contra um leão aqui dentro de mim. No início é assim, porque essas quebras de padrões é realmente isso. É como se você estivesse ali desconstruindo pilares muito fortes de antigas crenças, e você está fazendo isso, né? É como realmente se fosse uma casa e você está lá tirando todos os pilares antigos daquela casa para construir novos. E eu observo isso em mim hoje, o quanto coisas que antigamente eu achava que eram coisas ruins e tal, hoje em dia eu noto que é justamente algo que faz parte do processo da mudança. Faz parte do processo da mudança quando a gente está nessa quebra de padrões antigos, a gente passar até por um nível de estresse interno que teu corpo estava acostumado a agir de forma diferente. E agora eu tenho um exemplo bem prático para as pessoas. Se você quer mudar a sua rotina de dormir, se você quer dormir mais cedo e acordar mais cedo, no início, para o teu corpo, vai ser estressante você fazer isso. Porque ele estava acostumado, tanto o teu corpo quanto o cérebro, estava acostumado com uma outra rotina totalmente diferente. Então vai ocasionar ali no início uma resistência grande do nosso interno, do nosso cérebro, da mudança, e vai ocasionar inclusive esse estresse ali interno da mudança. Mas é uma mudança que a gente sabe que é para melhor. E é um estresse que a gente sabe que é um estresse momentâneo. Não é uma coisa que você está gerando por conta de estar tendo atitudes no seu dia a dia que você não gosta, seja trabalho, seja relacionamento, seja qualquer situação externa que você esteja vivenciando e que te estressa. Nesse caso, é uma mudança para melhor. Eu quis trazer isso aqui agora porque eu noto que quando a gente está passando por esses processos de mudança, principalmente para o pessoal que vem para os cursos, às vezes algumas pessoas nos atendimentos, eu noto claramente o quanto para elas parece ser algo muito desafiador por conta de não olhar para esse lado, de ver essa situação como algo que faz parte do processo. Então, assim, no início, quando você começa a colocar teu projeto em ação, você está mudando muita coisa na sua vida. E você está mudando muito sua forma de agir e de pensar. E isso vai ocasionar um certo estressezinho dentro do seu corpo, que, querendo ou não, teu corpo vai agir e gastar e despender bastante energia para que você não faça, para que você desista. E eu senti isso, viu? No Você início sentiu? do projeto eu senti, sim. Chegava o dia, né? Vamos combinar para domingo. Aí, às vezes, dava até preguiça. Mas, no caso, assim, era sempre a minha mente. Sim. E dentro de mim, meu coração falava assim, mas vai ser tão bom para eles, vai ser tão bom para você também. Vai lá e faz. Porque, como você falou, é algo novo. Então, causa um certo desconforto também, Sim. né? Para colocar em prática. Hoje já não sinto mais porque faz parte da minha vida. O projeto faz parte da minha vida. Sim. Porque... no início é um pouco mais complicado de pôr em prática, hoje não, porque já faz parte de mim. Sim. Eu acho que na vida é dessa forma. Até uma atividade física, quando a gente não faz, que começa a pôr em prática, no início você fica com preguiça, não quer fazer, mas você sabe que vai te trazer benefícios. Né?
É a mesma Sim, coisa, é a mesma situação, porque o início do processo está gerando mudanças ainda na nossa mente, né? Só que depois de um tempo, aquela mudança já se concretizou, o processo já está ali, já está feito, e você já é natural para você fazer. Até deixar de fazer é que vai causar um certo estresse, porque vai ser uma mudança exatamente. nova. Isso. E eu quis comentar sobre isso porque é algo que eu tenho observado, inclusive no meu processo pessoal, o quanto o nosso crescimento ele traz uma quebra da casca, né? Uma semente que está saindo fora ali, o broto está saindo, quebrando toda aquela casca da semente para poder sair. E é esse processo aí que geralmente o iniciozinho não é tão prazeroso, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que é prazeroso, porque aí depois que você Isso. passa pela Quando a gente reunião, realiza isso, isso. antes de fazer dá aquela preguiça, mas depois que você encontra os jovens e ouve, e participa e sente tudo aquilo, aí depois você fala, nossa, por que eu não fiz antes? Sentimento de satisfação, é É, verdade. Isso. E o quanto é importante a gente ouvir nosso coração, né, Érica? sim, Foi uma das coisas que eu aprendi muito também com esse projeto, né, de sim, colocar amor em tudo que a gente faz. Da gente sim, colocar o nosso sentimento, o que está dentro da gente. Eu acho que o coração é algo tão importante para a gente realizar tudo que a gente quer na nossa vida, colocar amor, né? E quando a gente coloca amor em tudo que a gente faz, tudo flui, tudo dá certo. Não tem sim, como ser diferente. O sim. amor cura. Eu gosto muito dessa frase. Sim, 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 com certeza. Nathalie, eu fico muito, muito feliz de ter te recebido aqui, de ter trazido a sua história, trazido a história do seu projeto. Quando que você iniciou mesmo o projeto com os adolescentes? Foi em dezembro. Agora, esse ano já vão completar 2 anos de projeto. Ah, que lindo, 2 anos. que lindo, que lindo. Olha, eu só tenho a te agradecer, a dizer que você me mandou um agradecimento naquele áudio, mas é como você sente, é exatamente o que você sente com os adolescentes, eu sinto a mesma coisa. É devolver esse agradecimento, porque a gente nós, cada um de nós aqui, a gente está aqui como uma ferramenta. E se a gente puder, muito dentro do processo de autodesenvolvimento, a gente ouve muito falar sobre a questão dos espelhos, e é o que eu sinto cada vez mais. Cada um de nós aqui, tanto você, eu e cada uma das pessoas que estão aqui nos ouvindo, que nós sejamos espelhos uns dos outros de construção de amor, de construção de um mundo melhor, da gente se espelhar não mais nas questões que a gente tanto vê lá fora, mas sim nas questões internas de auto amor, de autodesenvolvimento e da gente se espelhar nesses processos, olhar e colocar, sentir essa força, essa energia de ação, porque quando você fala que viu o vídeo e sentiu de colocar a sua energia de ação e depois, quando você foi iniciar, você viu o vídeo de novo, é exatamente isso, é buscar essa energia de ação que está dentro da gente, que também está ali fora, espelhada no externo, espelhada seja num vídeo de uma outra pessoa que está te inspirando, seja numa atitude de alguém que está te inspirando, a gente se espelhar nas outras pessoas dessa forma, para a gente construir um mundo melhor a partir das nossas atitudes. Gratidão E profunda. deixar o amor se expandir. Eu que Isso. agradeço, Érica. Bom, pessoal, é isso. Gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente nesse episódio. Espero profundamente que esse episódio, que a história da Nathalie tenha trazido para vocês muita energia de ação, muita vontade, muita garra para vocês colocarem seus projetos em prática, independente do que seja, se seja algo pessoal para ter o autodesenvolvimento, se seja algo relacionado a pessoas, ao externo, a adolescentes, a crianças, a adultos, o que for. Porque com certeza aquilo que teu coração está te chamando para fazer, inclusive questões ambientais, me veio aqui à mente agora e repetiu várias vezes, fala sobre questão ambiental. Então, se tem alguém aqui me ouvindo que tem
questões ambientais, projetos ambientais, coloque tudo isso em prática, ponha a sua ação, porque o universo vai te trazer todas as ferramentas que você precisa para continuar, para iniciar e continuar. Você já está amparada e já está amparado. Beijo para vocês, gratidão, Nathalie, e até o nosso próximo Muito obrigada, episódio. Érica. Gratidão. Beijo.